Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Eu te dou graça. A ti elevamos nossas vozes e adoramos Jesus. Diga a Ele. A ti, Deus. A ti, Deus. Eu te dou graças. Outra vez diga. Graças. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor. Jesus, me tomaste em teus braços, Senhor. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Eu não sei agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora meu coração. Graças te damos, ó Deus eterno. Posso entrar confiadamente ante ti, eterno amado. Oh, graças, Senhor. Levanta tua voz. Graças te damos, Rei Jesus. Aleluia. Aleluia. Majestoso, poderoso,
poderoso reina. Aleluia, nosso Deus poderoso reina. Aleluia, Santo, Santo, Tu és Senhor, Deus poderoso, digno Cordeiro, digno Cordeiro, Tu és Santo, Santo, Tu és Senhor, Deus poderoso, digno Cordeiro, digno Cordeiro. Amém. As mulheres cantam aleluia. Aleluia, aleluia, nosso Deus poderoso reina. Aleluia, aleluia, nosso Deus poderoso reina. Vamos todos declarar a Ele. Aleluia, Santo, Santo, Tu és Senhor, Deus poderoso, digno Cordeiro, digno Cordeiro. Santo, Santo, Deus poderoso, digno Cordeiro, digno Cordeiro, Tu és santo. Cante. Santo, Tu és Senhor, Deus poderoso, digno Cordeiro, digno Cordeiro. Tu és. Te adoramos, Jesus. Recebe a glória, a honra e o louvor. Recebe a adoração, Jesus. A Ti todo louvor e adoração. Senhor, estamos em Tua presença te adorando, mas tem muitas pessoas que estão enfermas. Tem muitas pessoas, Senhor, que estão com desafios na sua vida. E nós oramos agora enquanto estamos te adorando. Pedimos que Tu toque o enfermo, Tu liberte o cativo. Eu oro por esse filho, por esta filha, por esse pai e esta mãe. Nós declaramos o Teu poder sobre os pedidos de oração, uma vez mais nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de sentar, abraça a pessoa que está do lado e diga bem-vindo esta noite. Deus é bom, amém? Sejam todos bem-vindos. Estamos alegres na presença de Deus. Eu queria pedir que... Uau! Muito obrigado, garoto. Olha só.
Eu queria pedir que a Eunice, o Aurélio e os demais parentes, todos que estão aqui, ficassem em pé. A Eunice e o Aurélio, com a sua esposa, seu filho e a namorada. A Eunice, o Hélio mais o Sandro, são filhos do Hélio, que congrega conosco desde o início, né? Desde lá da Silveira Martins. E ele partiu para o Senhor. Ontem à tarde estivemos ali no culto fúnebre e no enterro. E nós queremos dizer a vocês, como falamos ali naquele culto, o pai de vocês foi um exemplo para nós. Ele, com a sua simplicidade, ele demonstrou a fé dele. E ele tinha uma frase que marcava ele, que é amar até o fim, né? E ele amou vocês até o fim e deu exemplo de vida para vocês. E nós queremos dizer, como igreja, a Bíblia diz: quando um se alegra, todos se alegram; quando um chora, todos choram. Que o Deus de toda consolação e o Espírito Santo enche vocês, né? E vocês que estão vivos, toque o reino para frente. A família de vocês é abençoada. Nós estamos muito felizes de estar com vocês desde o início aqui, né? A Eunice foi uma das que nos ajudou a limpar o tumeleiro em 2002, né? Quando ali fomos, e Deus nos abençoou ali tremendamente. Assim é a família da fé, né? E trazendo esse consolo também, se alguém mais perdeu algum ente querido esse mês, levante a mão bem alto. Lá atrás, que Deus te console também. Quem foi? O teu vô, verdade, o teu vô, né, Diego? Lá de São Cepé. Isso, quem mais? Aqui, o que você perdeu? O pai. Que Deus console vocês, amém? E Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado, pode sentar. Ali, você perdeu? Sim, o Hélio era teu tio, né? Eu acho interessante aqui em Novo Hamburgo, que na igreja, né, que muita gente é parente, né? Parentesco. Eu sempre brinco com o Pedro, né? Quem não é parente do Pedro Stein aqui, né? Às vezes o Pedro diz: esse é meu parente também. O Pedro me diz isso várias vezes, né? Eu acho legal isso, que nós somos uma família no sangue de Cristo, mas também tem famílias aqui com o mesmo sobrenome, né? Muitas famílias bendizendo e louvando o nome do Senhor. E hoje à noite eu queria meditar contigo nas Escrituras. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Mateus capítulo 14. Lembrando que toda segunda-feira à noite nós temos culto de oração aqui, né? Às 8 horas da noite. Você está convidado. E amanhã de manhã, não falamos antes para falar agora de propósito. Amanhã às 9 horas da manhã, nós estamos aqui com o nosso culto de jejum e oração. E eu quero falar sobre isso, Jesus, nosso exemplo na oração. Mateus capítulo 14, vamos ler alguns textos. Verso 23. E aí vamos continuar no livro de Mateus, lendo outros textos. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte. Digam todos: a fim de orar sozinho. Digam todos: a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Diga a pessoa toda: às vezes na oração vai ter que ser sozinho. Não precisa ser sempre, né? Mas às vezes. Avança um pouco para o capítulo 26, do verso 36 até o 44. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e a 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Olha que interessante. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele estava indo para morrer na cruz, né? Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto
orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa é uma das orações fortes e perigosas. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito que está dentro de vocês, na verdade está pronto. Mas não esqueçam que a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, aí ele já mudou, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, então faça-se a tua vontade. E mais uma vez voltou, achou outra vez eles dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras: se não é possível passar de mim esse cálice, então que seja feita a tua vontade. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Mais um texto, Marcos, capítulo 6, verso 46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Cristo Jesus, enquanto estava na terra, nos 3 anos que ele teve não teve muitos anos, vamos prestar atenção nisso. Nós temos mais tempo para fazer a vontade de Deus do que Jesus teve como homem. Como homem, estou falando, né? Nos seus 3 anos de ministério. Claro que na sua adolescência, até ele começar o ministério com 30, ele fez aquilo que agradava ao Pai. Mas ele teve 3 anos, e nesses 3 anos, uma das coisas que ele aplicou na vida dele foi que ele passou grande parte da sua vida. Não foi pouca parte. Ele passou grande parte da sua vida na terra, conversando não com as pessoas, mas conversando com Deus o Pai. E nós podemos dizer que ele tinha o que falar para as pessoas, porque ele gastava tempo com o Pai. Quando nós lemos, tem mais textos, mas quando nós lemos alguns textos desses, fica claro e evidente que Jesus, como nosso exemplo a ser imitado, ele está demonstrando a necessidade, não é o hobby, nem algo que é eventual, não, a necessidade de a igreja não viver sem estar em contato com Deus através da oração. Porque quando ele desenvolveu esta vida de oração, ele ensina para nós que a maneira de se tornar dependente do Pai é conversando com o Pai. E às vezes nós temos uma certa dificuldade de ver Deus como Pai, porque nós temos frustrações e decepções com o nosso pai terreno. Mas Deus não é um Deus que vai falhar para conosco. Deus não é um Deus carrasco, Deus não é um Deus mau, que quer nos fazer maldade. Não, Deus tem o melhor para nós. Me chama a atenção a parábola do filho pródigo, porque ela nos revela algumas coisas importantes que tem que haver no nosso relacionamento com Deus. Primeiro, o pai daquele garoto se demonstrou amoroso.
não esqueceu aquele filho. Diz a Bíblia que ele ia de tarde olhar para ver se o filho voltava. Então ele não tratou o filho como o filho tratou ele. Ele não deixou de amar o filho por causa da falha do seu filho. E aqui entra para nós uma verdade. Nós podemos errar. Claro, Cristo nunca errou. Mas nós podemos errar. E a Bíblia diz que Deus continua sendo fiel quando nós deixamos de ser fiéis. Por isso que a Bíblia nos diz, lá na carta de Hebreus, corramos e nos aproximemos do trono da graça. Não é o trono do juízo, gente. Não é o trono da condenação. Olha o que a Bíblia diz. O trono da graça. Para quê? Para alcançarmos socorro oportuno na ocasião, ajuda, socorro na situação em que estamos vivendo. E nós só vamos correr por o trono da graça do Deus Pai Todo-Poderoso se nós entendermos que Ele nos ama apesar das nossas falhas, e quando existe no nosso coração sinceridade, como houve no coração desse garoto que se arrependeu. E aqui entra outra coisa importante. A melhor maneira da gente se relacionar e orar e falar com Deus é sendo sincero. Mas nós estamos vivendo dias em que parece que os filhos têm dificuldade de ser o que eles são diante dos seus pais. Que os filhos têm dificuldade de serem abertos para com seus pais. E esta dificuldade, às vezes, ela é gerada porque ele tem medo de ser mal compreendido. E me chama a atenção que Jesus, ele sempre tinha uma conversa franca com o pai. E aquele pai do filho pródigo demonstra a Deus. E aqui entra todos nós que erramos. Quando aquele garoto errou, ele foi sincero com o pai dele. Não há melhor maneira de restaurar um relacionamento a não ser pelo caminho do arrependimento. E o caminho do arrependimento é o caminho da sinceridade. E ele disse: Pai, pequei contra ti e contra os céus. Não sou digno de ser chamado teu filho. Contudo, eu sei de uma coisa, que tu me ama, e se tu me tratar apenas como um dos teus funcionários, eu já vou me sentir feliz. E é interessante observar que o filho que saiu de casa, ele viu no pai amor. Porque quando ele estava vindo, o pai correu, abraçou e beijou ele. E o que estava dentro de casa não viu o pai como pai. Viu o pai como patrão. Eu estou aqui tantos anos, trabalhei para ti tantos anos, fiz tanto, e agora esse malandro, em outras palavras, volta para cá e tu dá uma festa para ele, tu manda matar o melhor novilho, a melhor ovelha, tu vai dar uma churrascada para ele, tu está dando o anel da família de novo para ele, tu mandou dar banho nele, tu mandou botar uma roupa boa nele, tu mandou botar sandálias nele, e eu que estou aqui, tu não me vê como teu filho. Não é que ele não estava o pai vendo como filho, ele que não estava vendo o pai como pai. E me chama a atenção que se nós não curarmos esta questão de ver Deus como pai amoroso, nós vamos ter dificuldade na nossa vida de oração. Isso é tão sério que quando os discípulos inquiriram Jesus, perguntaram para ele: ensina-nos a orar, Jesus. Ele disse: então vou ensinar vocês a orar. E ele começa assim: Pai nosso. Um dos grandes problemas da igreja é quando não se vê como filho de Deus. Você e eu, quando não nos vemos como filho de Deus, nós nos vemos como acusados, culpados, bastardos. Está errado, gente. Está errado. Jesus,
ele gastava tempo com o pai dele. E esta parábola do filho pródigo, ou do filho perdido, ou do filho que foi amado, do filho que foi perdoado, é para demonstrar que mesmo nós estando errados, Deus não deixa de ser pai, e nós podemos voltar para Ele, e não há melhor maneira de restaurar um relacionamento a não ser pelo arrependimento. Quando não tem arrependimento, não tem perdão, não tem cura. Quando tem erro entre duas pessoas, se não houver arrependimento, vai haver discussão. Alguém vai dizer, não, culpado é tu. O outro vai dizer, não, culpado é tu. Não, presta atenção. Tu fez isso e aquilo. Deus não faz isso conosco. Se confessarmos os nossos pecados, Deus o Pai é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas não foi apenas Jesus que teve um relacionamento com o Pai pelas Escrituras. Você vê Daniel também tendo um relacionamento, tendo confiança que ele era filho de Deus. Você vê Davi também tendo essa confiança. Mesmo diante do seu pecado, você pode ler a oração do arrependimento dele, o Salmo 51. Você vai ver que ele, do início ao fim desta oração, ele sabia que estava errado, mas ele também sabia que ele tinha um Deus que era amoroso. E ele disse, enquanto encobri os meus pecados, eu padeci, mas quando eu confessei, eu encontrei nesse Deus que é meu Pai, bondade, misericórdia, perdão, reconciliação. E aqui está um perigo. Por que eu estou falando isso antes da continuidade? Aqui está um perigo. É aqui que o inimigo martela na cabeça do cristão. Tu errou, agora deu para ti, Deus não te quer mais. Tu não conseguiu ser o que Deus queria. Tu não conseguiu fazer o que Deus queria. A salvação é pela graça. E a minha comunhão com Deus todo dia é pela obra redentora que Ele fez na cruz por mim. Pelo sangue vertido dele por mim e por ti naquela cruz. Então nós entendemos uma coisa. Que não vai haver relacionamento com Deus, Pai, se não houver arrependimento. Então aqui nós estamos entendendo duas coisas distintas. Há um arrependimento no dia da conversão e há um arrependimento diário. Todo dia, quando Deus fala conosco que nós erramos em alguma área, nós temos que confessar, deixar, abandonar isso e crer que o Pai tem um propósito na nossa vida e que aquele pecado que estava querendo nos levar de volta não faz mais parte da minha vida. Isso não vai me levar para Deus, não vai me aproximar de Deus, vai entristecer a Deus, meu Pai. Então eu tenho que crer na obra de Jesus naquela cruz e receber o perdão dos pecados e me aproximar de Deus como meu Pai. Amém, irmãos? Esse é um dos motivos que o inimigo ataca tanto o relacionamento dos pais com os filhos, para deturpar o conceito da paternidade de Deus, para tentar inculcar na cabeça das pessoas que Deus é como o pai terreno. Deus não tem nada a ver com o pai terreno. Deus é um Deus perfeito, é um Deus amoroso. A Ele pertence o amor, o perdão, a vida, a cura, a reconciliação. E inclusive a Ele pertence o arrependimento. Porque a Bíblia diz que por causa da sua bondade e misericórdia, é Ele que nos conduz ao arrependimento. É Ele que nos leva a reconhecer que aquilo estava errado. E quando Deus fala conosco, realmente há um arrependimento. E aí é um arrependimento genuíno, porque existe uma mudança divina, um abandono do erro e o acolhimento daquilo que é certo. Nós deixamos a desobediência e nós pegamos com as duas mãos a vida de obediência conforme a vontade e o caráter de Deus. Amém? Então, Jesus como homem, ele demonstrou a necessidade de que todo cristão e toda igreja deve ter sua vida de oração. O verdadeiro cristão, assim como Cristo, que foi o verdadeiro Filho de Deus, vai nos levar a ter prazer, alegria,
de estar na presença do Pai. Foi o que nós acabamos de ler. E tendo despedido as pessoas, subiu ao monte para orar, porque ele tinha prazer de estar na presença do Pai dele. E foi ele que nos ensinou, né? E fechado a porta do teu quarto, orará teu Pai que te vem em secreto, e o teu Pai que te vem em secreto te recompensará. E Cristo, quando ele orava como homem, ele estava fazendo uma coisa que é muito importante para todos nós como cristãos entender, que a oração tem que fazer isso na nossa vida. Valorizar mais o espiritual do que o material. Quando o material é mais importante para mim, eu deixo de orar. Quando as coisas desse mundo são mais importantes para mim, eu deixo de orar. Porque oração é dependência de Deus. E quando o meu coração está mais naquilo que é material, eu deixo de depender de Deus e começo a depender daquilo que eu tenho, daquilo que eu conquistei, daquilo que o meu braço pode realizar. E aí entra aquilo que Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem e faz do seu próprio braço sua força e o seu sustento. Mas feliz é o homem que deposita em Deus a sua confiança. Bem-aventurado, feliz é o homem que deposita em Deus a sua confiança. E diz a Bíblia que ele jamais será desamparado. Então, Cristo quando orava, ele estava dizendo: o Pai tem mais valor para mim do que as coisas. E é interessante, quando ele foi tentado no deserto, o diabo mostrou as coisas para ele, para ver se ele perdia o foco em Deus. Quando o homem pecou, ele perdeu o foco. Ele deixou de estar olhando para Deus como a coisa mais importante da sua vida e começou a olhar para o seu ego. Agora, quando Cristo entra na minha vida e na tua vida, eu e você nos arrependemos, o ego deixa de estar sentado no trono da minha vida, e aí Cristo tem que ser o centro da nossa vida. E quando Cristo é o centro da nossa vida, nós vamos valorizar o espiritual mais que o material. Por isso que os apóstolos e o próprio Jesus disse, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. O apóstolo diz, pensai nas coisas que são lá do alto, buscai as coisas que são lá do alto. Não esqueçam que vocês são peregrinos aqui na terra. A moradia de vocês não é aqui, os pés de vocês estão aqui, mas a mente e o coração estão no céu. Amém, queridos? Então esse é o segredo. Quando Jesus orava, ele está dizendo, gente, se nós não valorizarmos uma comunhão e uma intimidade com Deus, nós não vamos entender o que é que tem valor na vida. E é interessante você observar que toda vez que Jesus tinha que tomar uma decisão como homem, toda vez que tinha que tomar um rumo na vida dele, toda vez que tinha que tomar uma direção na vida dele, uma decisão referente à sua vida e o seu chamado e o seu ministério, ele ia para a oração. Não é por menos que Jesus começou o seu ministério no deserto orando por 40 dias e jejuando, gente. Ali ele recebeu graça e força para dar continuidade na sua vida ministerial. No início do seu ministério, se você vê, lá ele foi orar. Na escolha dos apóstolos, ele orou. Ele orou. E tem uma oração sensacional de Jesus na Bíblia, que é João capítulo 17. O verso 1 e o verso 2. Diz assim, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, olha só, como é que se referia a Deus? Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a terra,
a fim de que Ele conceda vida eterna a todos que lhe deste. Aqui Jesus, nessa oração, Ele ora pelos seus discípulos e também por todos que viriam a ser salvos depois. E aqui Ele demonstra que o desejo do coração dele é que, como Ele e o Pai eram no seu relacionamento, assim tem que ser o relacionamento da igreja para com Deus, o Pai. Mas a vida de oração de Jesus revelou diante das pessoas e da sociedade, diante da natureza e diante das forças malignas, o poder que vem e a graça que vem daquele que busca e depende de Deus. Cristo não poderia ter feito nada do que fez e falado nada do que Ele falou. Ele não poderia ter realizado nada do que Ele fez se Ele não tivesse valorizado aquilo que era a primeira coisa da vida dele, que era sair a sós e ter um relacionamento com o Pai. Lá no livro de Atos, o escritor, que é Lucas, ele diz no capítulo 4, no verso 23 em diante, uma coisa muito interessante sobre Jesus. Sinais e maravilhas estavam na vida de Jesus. Atos 4, 23 a 31, a igreja está orando, né? E aí ele vai falando e diz assim: levantaram-se os reis da terra, o verso 26, e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Se ajuntaram na cidade, e aí ele vai relatando, e aqui deixa bem claro que eles acreditavam que Jesus tinha poder. E diz a Bíblia no verso 31, quando eles estavam orando, digam todos, tremeu o lugar. Onde estavam? Reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aqui me chama uma coisa. Atenção. Cristo disse para eles: vocês fiquem no cenáculo, até que do céu venha sobre vocês o Espírito Santo. Cristo estava ensinando para eles. Eles já tinham andado 3 anos com Jesus, mas Cristo estava ensinando para eles o seguinte. Jesus ensinou tudo para eles, né? Eu vou subir, vou enviar o Espírito Santo, e vocês vão continuar aquilo que eu fiz, apesar de que vocês não acreditaram que eu ressuscitei, né? Ele disse: ide por todo mundo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Naquele momento eles não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas depois eles começaram a entender. Aí eles entenderam que a única maneira que Pedro e João, que estavam presos, serem libertos e abençoados e continuar o que Deus tinha feito, é que se a igreja estivesse em oração. E você vai ao ler o livro de Atos, e você vai ver que quando relata como viviam os primeiros cristãos, a Bíblia diz que eles perseveravam em muitas coisas, mas uma das coisas que eles perseveravam era na oração. Cristo ensinou os discípulos que a vida sem oração não funciona. Os discípulos demonstraram graça e poder e autoridade, mesmo sendo eles pessoas fracas e débeis, inclusive foi um grande traidor, que foi Pedro, porque eles buscaram a Deus e demonstraram uma intimidade com Deus que trazia o agir e o mover de Deus. Nós temos que entender nos dias de hoje que se nós queremos resultado,
no mundo espiritual, isso não depende do sobrenome que eu tenho. Isso não depende do tamanho da igreja que eu vou. Isso não depende da cidade que eu moro. Não depende de quem eu sou filho. Isso depende se eu quero ter resultado e fruto espiritual na minha vida. E a manifestação do sobrenatural de Deus na minha vida. Eu tenho que estar orando. Tenho que estar buscando a Deus. E eu quero dizer para vocês que Deus age. Age. Sexta de tarde veio uma pessoa aqui nesse culto. Eu não estava aqui, mas quando eu estava voltando do cemitério, eles cruzaram ele fora por mim. Estava desenganado. E ele veio agradecer que ele está vivo. E ele disse: não me esqueço, quando tu chegou diante de mim eu estava muito mal. E quando eu estava indo para orar com aquela pessoa naquele dia, eu pedi: Deus, me dá a tua palavra. E Deus me deu uma palavra. E Deus me deu a palavra e ele disse: eu não me esqueço que tu me disse. Eu disse: sabe por que tu não esqueceu? E ele disse que no momento em que parecia que ele ia morrer, aquela palavra vinha no coração dele. Vinha na mente dele, quando tudo estava dando errado na UTI. Ele estava consciente. E os médicos disseram para ele: olha, tá sem reversão. Ele disse: aquela palavra vinha no meu coração, que Deus deu por meio da tua boca. Não é o teu fim, é um meio que Ele vai manifestar o milagre e tu vai sair dessa cama. Diga a pessoa do outro lado: somente uma igreja que ora vai experimentar o sobrenatural de Deus, vai ter resultado na sua vida. Diga a pessoa do outro lado: busque a presença de Deus. E tu vai ver a ação de Deus na tua vida, cada vez mais. Amém, irmãos? E olha, isso é sério. É tão sério que nós não podemos parar de acreditar nesse Deus e naquilo que Ele faz através de nós. Já foi cantado aqui hoje, que Ele veio como homem, que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou e que agora Ele está sentado à direita de Deus Pai. Cristo venceu e Ele diz para mim e para ti: no mundo passais por aflição, mas tende coragem, força, porque eu venci. E se vocês mantiverem os olhos fitos em mim, vocês também vão vencer. Mas teve uma coisa que a oração levou Jesus a vencer como ministro de Deus e como homem na terra. Ele venceu a religião da época. Às vezes o perigo nem é os que não creem. Às vezes o perigo é os religiosos. Eles têm aparência, mas não têm vida. Parece que é, mas não é. Jesus enfrentou muitos costumes e enfrentou a maneira dos fariseus de interpretar a lei. Ele não foi duro com o povo. Ele foi duro com aqueles que interpretavam errado o que Deus tinha deixado na lei. A tal ponto que uma vez ele foi ajudar um paralítico, e aquilo foi num sábado que ele fez aquilo. Eles disseram: mas como é que ele faz isso no sábado? A religião é assim. A religião, ela valoriza mais aquilo que ela crê e aquilo que ela interpreta do que vê a dor e a necessidade das pessoas. É mais fácil tentar interpretar as escrituras
do que tentar ter um relacionamento com Deus e ver a dor e ter que manifestar o poder de Deus, gente. É muito fácil fazer uma reunião de milagres, pregar sobre milagres e não orar por ninguém. Não chamar a pessoa na frente. Não orar com ela individualmente. Nós estamos no culto da família, mas tem gente com necessidade aqui. Cadê a irmã que veio pedir oração aqui para o seu filho? Tu está brincando que ela veio aqui só pedir oração e foi embora. Ah, não, está lá atrás. Não estou dizendo que está errado. Não estou dizendo que está errado, porque a necessidade talvez ia fazer de sair. Deus te ouviu nesta noite. Nós estamos cantando e adorando. Ela veio aqui. E nós oramos por ela. E a Bíblia diz, se concordarmos a respeito de alguma coisa que é a vontade de Deus, Deus responde. E eu quero dizer para ti hoje à noite, nós cremos no poder de Jesus Cristo. Nós cremos no poder que Ele tem. E nós vamos continuar orando por ti e pela tua família. E Deus vai continuar agindo. Amém, queridos? Amém mesmo? Pode os religiosos dizer que não. Vai acontecer mais. Pode os religiosos dizer que não tem mais milagres. Pode os religiosos dizer que não tem mais cura, que não tem mais transformações, mudanças, que o sobrenatural de Deus era só para a época dos apóstolos de Cristo. Podem continuar dizendo essas coisas. Nós cremos que a Jesus foi dado todo o poder nos céus e na terra. Digam todos, a Ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Cristo tem autoridade sobre tudo e todos. Amém? E Ele disse, se vocês crerem em mim, vocês farão as obras que eu fiz e outras maiores ainda. Então eu quero te animar. Se você tem um pedido de oração, deixe lá atrás aquela caixa. Deixe lá. Nós cremos que Deus ouve. Nós cremos que Deus atende. Amanhã de manhã nós vamos estar aqui de joelho orando e mandando as trevas embora, e tu vai ver a resposta de Deus na tua vida. Amém, queridos? Diga a pessoa do outro lado, é de suma importância você buscar a Deus, porque você vai acreditar que as coisas acontecem. Senão é só uma religião. Diga a pessoa do outro lado, tem os olhos normais e os olhos da fé. Nós falamos aqui terça-feira à noite de 2 milagres que Jesus fez na sequência, indo para a casa de Jairo. Jairo vai e pede para ele orar pela filha dele que está enferma com 12 anos de idade, e Jesus se encontra no caminho com uma mulher doente há 12 anos. Tanto Jairo como a mulher, a chave do milagre foi a fé no nome e na pessoa de Jesus Cristo. A oração vai nos levar a experimentar Deus. A oração vai nos levar a ver Deus agindo nos impossíveis da nossa vida. A oração vai nos levar, nós temos graça e força para vencermos circunstâncias que humanamente é impossível. Nós lemos aqui hoje à noite, Jesus como homem diz, Pai, se possível. Se ele disse, se possível, é porque era possível. Passe de mim esse cálice. Mas escutem bem isso. O caminho da oração muitas vezes é um caminho de sofrimento e de perda. Mas é quando perdemos aquilo que Deus nos manda, é que nós vamos ganhar aquilo que Ele tem para nós. Se quisermos salvar a nossa vida, disse Jesus, nós vamos perder. Mas se nós perdermos a nossa vida por causa do Evangelho, por causa de Jesus, nós vamos ganhar a vida. Diga a pessoa do outro lado, Deus tem uma mão poderosa. A oração vai fazer você ver o tamanho desta mão. Oração nos leva a ter intimidade, nos leva a ter sinfonia, nos leva a estar no mesmo tom de Deus.
Uma música você só consegue ouvir se os instrumentos estão todos afinados, tocando o mesmo acorde, e aquele que está cantando também está no mesmo tom. E a oração vai nos levar a ter sinfonia, vai nos levar a ter unidade com Deus e unidade entre nós. As diferenças de temperamento caem por terra quando nós oramos. Amém? A idade cai por terra quando um novo e um idoso oram juntos. Deus quer que nós venhamos a experimentar Ele ainda mais, como um Deus vivo, um Deus poderoso. Eu afirmo nesta noite com confiança no meu coração, Deus ainda se comunica com os homens. Deus ainda fala com as pessoas. O problema é que as pessoas não param para ouvir Deus. E é interessante que na vida de oração de Jesus, Ele não separa a oração da vida de santidade e do serviço de amor ao próximo. Para ver Deus, Ele diz, bem-aventurados puros de coração. Esses verão a Deus. Para que algo esteja limpo, ou esteja limpo, alguém teve que limpar aquilo. Essa plataforma está limpa, esse carpete está aspirado, porque alguém fez isso. Cristo foi à cruz, morreu no lugar de todos os pecadores, para que nós possamos ser limpos de toda culpa e condenação e poder enxergar Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? E Deus não apenas limpa a nossa mente, Ele limpa os nossos olhos, limpa a nossa mente, nossa maneira de pensar, nossa maneira de falar. Aleluia. A oração deve operar em nossas vidas e nos fazer limpos, tirando de nós e do nosso coração todo o apego às coisas antigas, às práticas do passado. Amém, em nome de Jesus Cristo. Nós nascemos de novo e agora tudo é novo em nossas vidas. E esse novo será mantido por esse relacionamento diário com Deus. Diga a pessoa do outro lado, a melhor adoração, o melhor louvor que nós podemos trazer a Deus é ter um coração puro que obedece à vontade do Pai. Amém, irmãos? Aleluia. E aí você vê Jesus orando para curar enfermos, para libertar cativos, para anunciar e levar o reino para frente. Aí nós vemos Jesus fazendo tudo através da oração. Aleluia. E eu quero te animar. Nós estamos começando um semestre. E nós precisamos ser uma igreja que está em oração. Ore sozinho. Ore com os seus irmãos. Ore nos cultos. Ore. Ore pelos enfermos. Ore pelos cativos. Ore pelas crianças. Ore pelos adolescentes. Ore pelos jovens. Não falemos sobre tudo, mas oremos sobre tudo. O que traz a resposta não é falar sobre tudo. O que traz a resposta e o sobrenatural de Deus é orar sobre tudo. Amém, irmãos? Diga para a pessoa do outro lado, vamos orar ainda mais. Amém, queridos? Quantos querem orar ainda mais? Aleluia. Vamos ficar em pé então. E vamos praticar a oração enquanto o piano é tocado. Oh, 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 oh. Pode ser dó maior, né? Aleluia. Você vai orar com a pessoa que está do teu lado agora, praticando o que foi falado hoje à noite. É cedo ainda, é 9h35.
Nós vamos terminar mais cedo, porque amanhã de manhã tem culto aqui às 9, tem oração e jejum. Vai orando com a pessoa que está ao teu lado, mas antes pergunte para ela, pelo que você quer que eu ore agora? Pergunte. Pergunte. Perguntou? A pessoa falou? Então agora comece a orar por ela. Vem Deus, vem Deus, vem Deus, vem Deus, vem. Vem, pode orar, orem uns pelos outros, orem. Ura. Em nome de Jesus. Queremos no teu poder que está se manifestando aqui agora. Queremos na tua vida, na tua autoridade. Queremos o Senhor que está tocando agora, que está trazendo resposta, Senhor. Oramos agora em nome de Jesus. Oramos agora em nome de Jesus. Oramos agora em nome de Jesus. Ouve a oração do teu povo, Deus. Traz mais milagres, traz mais cura, traz mais libertação. Traz mais transformação, Senhor. Traz mudança, Senhor. Traz. Traz, Deus. Vamos orar. Eu oro pelos enfermos agora. Eu oro, Senhor, para aquele que está no hospital, que sofreu um acidente, que está com alguma coisa errada no corpo. Agora bota a tua mão, Senhor, nesse corpo enfermo, Senhor. Bota. Eu oro pelos enfermos, Senhor. Eu oro por aquele que tem um filho, uma filha que não estão nos teus caminhos, Senhor. Traz de volta, Senhor. Eu oro por aquele que está passando lutas na vida financeira. Põe a tua mão nesta área, Senhor. Ajuda essa pessoa a sair dessas dívidas. Ajuda eles, Deus. Ajuda eles, Deus. Eles que estão enfrentando luta no casamento, na relação conjugal. Repreendemos todo espírito de perturbação, do espírito de confusão. Aleluia. Que o teu amor cresça entre os casais. Teu amor cresça entre os casais. Oramos por aquele filho que não consegue chegar no pai, não consegue falar com o pai, tem medo, tem vergonha. Tira isso do coração dele, Senhor. Tira, Senhor, todo ressentimento, toda amargura. Traz perdão nesse relacionamento, Senhor. Converte o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, Senhor. Oramos pelas famílias. Deus está restaurando os relacionamentos na tua casa. Oh, oramos pelos teus filhos. Declaramos saúde sobre teus filhos. Declaramos saúde sobre teus filhos. Oh, Senhor, hoje o calendário dos homens comemora o dia do amigo. Senhor Jesus, Tu és o nosso melhor amigo. Mas eu também te peço, Senhor, que ninguém fique sem amigos aqui dentro. Que haja o amor fraterno aqui entre nós. Que todos aqui tenham amigos de oração. Amigos que podem abrir o coração. Que podem ser quem realmente a pessoa é. Que pode pedir ajuda, que pode pedir conselho. E não vai ser criticado, nem xingado, Senhor. Cria isso entre nós ainda mais. Cria isso entre nós, Senhor. Aumenta os laços familiares, Deus. Aumenta os laços familiares, Deus. Aumenta os laços familiares. Tira toda a rejeição, Deus. Tira. Se algum filho está aqui, tem um pai enfermo, está com medo que ele vai morrer, nós oramos, Senhor, pela cura desse pai e desta mãe. Oramos, Senhor Jesus. Oramos agora, Senhor. Oramos pelas famílias de cada um, Senhor. Continuamos em oração diante de Ti, Senhor. Continuamos em oração diante de Ti, Senhor. Quando nós oramos, Tu te move, Teu sobrenatural vem, Deus. Milagres estão acontecendo pelo Teu poder. Tua mão de autoridade cura. Oh, aleluia, Deus rompe as ataduras e as cadeias na Tua família.
Tua casa é abençoada por Deus. Teu lar é abençoado por Deus. Deus te ama, Ele ama a tua casa. Ele é um Pai de amor. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, estende a tua mão, a tua destra de graça e poder. Ele nos ouve e nos atende essa noite. Céu se abre sobre a tua casa. Céu se abre sobre a tua empresa. Céu se abre sobre teus filhos. Oh, te adoramos. A presença dele está aqui. Tu estás aqui, nós te adoramos. Nós declaramos o teu filho curado. Nós declaramos o teu filho curado, restabelecido, abençoado por Deus. Aleluia, te adoramos, te exaltamos, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Continuamos em tua presença, continua orando, continua orando. Incrível como a presença de Deus flui quando oramos uns pelos outros. Nós te adoramos. Levanta mais obreiros para a tua seara, Deus. Levanta mais intercessores. Levanta uma igreja cheia da tua presença. Oramos por aquele que está em casa assistindo esse culto. Estendemos nossas mãos sobre a tua família, sobre a tua casa. Declaramos a vida e a presença de Deus invadindo a tua casa, teu lar. Tua casa abençoada por Deus. Aleluia. Eu declaro o lar, a casa, o apartamento, o sítio, não sei onde é que tu mora, de cada um de vocês guardado e protegido por Deus. Em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Nós te bendizemos. A ti cantamos e exaltamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és fiel, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Aleluia. Diga a pessoa do outro lado: Deus ouviu a nossa oração. Diga. Mantenha a nota do Ré. Tu és fiel, Senhor. Cante. Meu Pai, pleno, pleno poder, a teus filhos darás isto. Nunca mudar, Ele nunca, tu nunca faltas. Diga, tal, Deus abençoe vocês. Vamos na paz. Eras sempre. Levanta bem alto a tua voz e cante esse refrão e diga: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Ele é um Pai fiel. Dia após dia, com bênçãos sempre. Tua mercê me sustenta, me guarda.
Aleluia. Diga a pessoa do teu lado, feliz dia do amigo.